Em alguns momentos você precisará impor um certo respeito, mas não será falando, nem brigando, nem tentando de algum modo humilhar quem te humilhou. Nesses casos, é como xadrez, discretamente formar a sua jogada e estabelecer um posicionamento e cenário em si, em que se sairá na vantagem, desarmando quem te despreza. Somente na base da inteligência, sem falar, sem bater de frente. Você, às vezes, nem terá que fazer nada para se defender, se realmente se preparar desde cedo contra esse tipo de pessoa. Portanto, quer aprender agora algumas técnicas e mentalidades em si que serão com certeza eficazes contra quem te desprezará e te desrespeitará ao longo do seu caminho? Então vamos ao que interessa. Me explique, por favor. Quando alguém te critica ou fala alguma besteira sobre o seu trabalho ou sua competência, te humilhando na frente dos outros, o melhor jeito de responder não é explicando o quanto a pessoa está errada e dizendo também o quanto você é bom por isso e aquilo. Não, isso seria falar demais. O jeito certo, inteligente de desarmar essa pessoa que tenta te humilhar na frente dos outros é pedindo para que ela explique. Eu entendo sua crítica e escutei atentamente, mas, por favor, me explique o porquê você acha isso. Me explique, por favor. Sem parecer irritado, sem expressar raiva, só fale na calma e na elegância, até com um leve sorriso no rosto. E verá que nesse momento, a pessoa perceberá que foi descontar a frustração dela no indivíduo errado. Porque esse pessoal que sai criticando sem pensar não tem uma explicação. Não há justificativa para as besteiras que acabou de expressar. E se na frente dos outros, essa pessoa que tanto tentou botar marra para cima de ti, gaguejar, pensar sobre o que deve falar, até falar, só que totalmente sem pensar de forma irracional, é aí que você ganhará. Porque ela provavelmente falará um monte de coisas sem sentido para explicar essa tal crítica, o que irá revelar de forma clara para você e para os outros que ela não sabe do que está falando. E mesmo que ela tente explicar de um jeito rebuscado, mais aprofundado, não terá como disfarçar que ela só está inventando da cabeça dela tudo isso, improvisando uma explicação besta para tentar, e só tentar, fortalecer o argumento dela contra você. E desse jeito, apenas pedindo para que ela explique, você irá desmoralizá-la, pois ela em si irá se auto-humilhar. Quando não souber o que falar e tentar inventar algo para te prejudicar, e pode até ser que tenha uma ou outra pessoa ao redor que ainda a levará a sério. Mas aí também, do que importa dois tolos apoiando um outro? Enfim, só não tente você se explicar nessas horas, porque se defender com muitas palavras só colocará uma corda no seu pescoço cada vez mais apertada. Lembre-se, quando você já está em uma situação vulnerável, falar só aumenta as chances de te exporem ainda mais usando as suas palavras contra você. Então não dê corda, não se irrite e peça apenas na calma para que a pessoa explique, e terá o efeito que você precisa para desarmá-la. Não tem segredo, afinal as pessoas adoram criticar e perturbar. Mas explicar depois, manter essa crítica, pedir para que elas argumentem a favor das críticas que elaboraram, a maioria tropeçará na própria humilhação tentando fazer isso. A humilhação como motivação. Se uma pessoa claramente está incomodada com você e o que você faz em si,
Não acha que isso tem a ver com o seu sucesso? Afinal, por que a pessoa do nada começaria a te criticar sem você ter feito nada demais? Por que um grupo de pessoas te perturbaria, às vezes todo dia, mesmo que você não tenha interagido nem se metido no caminho dessa gente? A justificativa central para isso é justamente a sua conquista e sucesso, no geral, que já começou a chamar a atenção. Seja a tua disciplina, seu estudo, competência, profissionalismo, pessoas que conseguiu influenciar, posses que conquistou. Quando você entra nesse ritmo determinado e garante o que muitos sonham em ter, é óbvio que terá 1, 2 ou até mais frustrados, implicando à toa contigo. Tentarão de todo modo desvalorizar a sua conquista, falar que não é nada demais, puxar a sua atenção para algo negativo, implicar com você para que se atrapalhe em seu rumo. Serão inúmeras tentativas. Mas esse é o ponto. Eles tentarão, gastarão tempo, falarão um monte de coisa para você, não porque te enxergam como fraco, pelo contrário, sabem que você tem uma chance, reconhecem que você pode ser superior a eles, e por isso, tentam te inferiorizar de qualquer modo. Logo, nessas horas, você não tem que ficar com raiva e nem se frustrar. É o contrário. Você tem que entender que por trás dessas tentativas de te inferiorizar é um sinal de que está indo muito bem. Pensa comigo. Se chamou a atenção até dos invejosos e pessoas frustradas, se está chamando a atenção desse pessoal, é porque você está alavancando de uma forma que com certeza se destaca perante o sucesso de outras pessoas. Sabendo disso, se é no seu trabalho, dentro da sua própria família, entre amigos, não importa. Se as pessoas em si estão te incomodando à toa, seja qual for o ambiente, até tirando sarro do teu rumo para tentar te desvalorizar, é porque por trás dessa marra, elas estão bem incomodadas. Então fique ainda mais motivado e avance sem dar importância para essas tentativas frustradas dos outros em te perturbar. Apenas fique motivado e dê ainda mais valor para o que faz. Em vez de dar satisfação, vá embora. Vamos agora pegar casos mais próximos. Um namoro, por exemplo. Pode sim acontecer da pessoa que supostamente te ama jogar veneno pelas palavras, te criticar de forma constante, exigir que você mude de um jeito tóxico e sem sentido, colocar um monte de expectativa em você a ponto de te pressionar. Entenda, tem gente que não sabe amar. Tem pessoas por aí que não sabem valorizar. E em muitos casos nem querem amar de fato, e sim implicar, perturbar, acabar com a vida de alguém. Infelizmente existem pessoas desse tipo, até mais do que você imagina. Então, se no começo é tudo uma beleza, uma maravilha, porém a pessoa aos poucos vai mostrando esse lado dela, não tolere. Você pode amá-la, ter boas lembranças das primeiras semanas de namoro e pensar que voltará a ser daquele jeito de novo. Mas vê se acorda, a máscara da pessoa caiu e provavelmente quem ela é de verdade é essa pessoa frustrada que toda hora acaba com teu dia falando um monte de besteira pra ti. Brigando à toa, pedindo um monte de explicação, ficando em cima, não te apoiando, enfim. Nessas horas, você não dá satisfação. Você não insiste no amor. Você age na racionalidade. Entende que no fim a pessoa é aquilo e cai fora. Provavelmente terá uma dor de cabeça na hora de terminar, claro, mas com certeza será bem mais tranquilo do que se você insistisse com essa relação. Com amizades é a mesma coisa. Se toda hora que você marca presença em um lugar,
não existe consideração alguma, se atrapalham o teu desenvolvimento, se tentam te distrair, em vez de apoiar o teu rumo, se tiram sarro da sua responsabilidade e toda hora tentam te influenciar a agir de forma péssima consigo mesmo, enfim, dentro da amizade existe brincadeira, tiração de sarro, mas, quando toda hora é uma influência negativa para o teu lado, então, seja no amor, na amizade ou algo do tipo, não dê satisfação. Não explique por que está se afastando, apenas caia fora. Vá embora e não dê mais acesso à sua vida para pessoas desse tipo. Porque nesses casos, para sair desse desprezo e toxicidade, a ação definitiva, o sumiço e o silêncio são um combo perfeito. Bom humor e influência positiva. Veja bem, se você é um cara mal-humorado, sempre de cara fechada, que não quer ajudar ninguém, não quer conversar de vez em quando, não quer interagir e até implica com as pessoas, em certos aspectos, você obviamente será considerado um baita de um chato. E quando alguém ir contra ti, ninguém dará a mínima. Ninguém responderá ao seu favor, afinal você é o chato. Ninguém quer te ver bem. Então, não é para ser extrovertido também, nem forçar a barra sendo legal demais. Porém, tenha uma postura inteligente e diplomática. Participe de boas conversas, até apresentando bons argumentos e curiosidades sobre um assunto. Se alguém precisar de uma ajuda rápida também, ajude, principalmente no trabalho. Você não estará ajudando alguém folgado, e sim uma pessoa que por um momento precisou de um leve auxílio. Está tudo bem fazer isso. O mesmo quando o pessoal do trabalho marcar alguma coisa, um encontro ali. Não deve ir sempre, lógico. Mas quando valer a pena, quando é um bom lugar e há um motivo para comemorar, marque presença. Fique um tempo ali, interaja e depois vá. O ponto é, seja alguém sociável, que as pessoas olharão com bons olhos, onde você não estará sempre presente, nem ajudando toda hora, nem falando muito, mas que as pessoas saberão que, quando você interage, ajuda e participa de algo, você apresenta grande valor. É essa imagem que deve definir em ambientes sociais, pois esse bom humor, educação, disposição e competência que apresentar ao redor das pessoas, principalmente no trabalho, fará com que elas tenham um apreço por ti, até um certo respeito. E se um dia alguém te incomodar, uma pessoa do nada te desprezar, não serão todos do ambiente que te defenderão, mas às vezes ninguém precisará defender, aí é que tá, pois as pessoas perceberão o quanto esse indivíduo está de implicância à toa. Entende? Às vezes você não precisará resolver, porque não haverá danos colaterais, já que se no ambiente a maioria ali conhece a tua reputação, a sua reputação falará por si só, percebe? Sendo assim, em alguns casos, o melhor jeito de se livrar de desprezos e críticas é desde cedo definir uma imagem, um comportamento, uma reputação em si que neutralize todo esse mal sem que precise fazer nada. Agradeça. Em alguns momentos você deve entender que essas críticas, perturbações, o que as pessoas apontam contra ti, talvez tenha sim um fundo de verdade. Se falarem da sua aparência, por exemplo, pode ser que você esteja meio desleixado, que poderia mudar o seu corte de cabelo, dar uma focada a mais na musculação, repensar no estilo de roupa que usa. Sabe, é como o bullying na escola. Óbvio que é inadmissível, mas é inegável que se o adolescente tem a mentalidade certa, ele se aprimora com esse bullying. Sendo sincero, eu nunca tive problema com isso, mas teve uma época em específico que entrei em uma escola nova e não me trataram tão bem. Só que eu levei isso tão de boa e até percebi que estava sendo um pouco ridículo com alguns aspectos que o bullying logo parou e até fiz amizade com esse pessoal.
O que quero dizer é, essa implicância das pessoas, essas perturbações, brincadeiras maldosas, se você não colocar tanto peso nisso e souber levar numa boa e até levemente se corrigir em certos aspectos, visualizando o fundo de verdade em algumas críticas, percebendo que realmente não era lá tão bom como se vestia ou como se aparentava, o jeito que falava, se você notar esses defeitos e levar numa boa todas essas críticas e brincadeiras, primeiro, que não irão implicar tanto e logo param. Porque esse é o ponto também, a graça para esse pessoal é ver o indivíduo irritado. E se você leva numa boa, já logo procuram outro alvo. E se você também justamente se aprimora, tendo mudanças claras de comportamento e aparência, as pessoas até passarão a te respeitar às vezes. Então, agradeça. Tenha essa postura de levar essas coisas na tranquilidade, por mais que sejam em alguns casos extremamente incômodo e irritante, porque se você agir com sabedoria e calma, logo param e você ainda tira proveito disso, se aprimorando. Foque no que ninguém vê. Um dos jeitos mais discretos, eficientes e inteligentes de lidar com desprezo e desrespeito alheio é não falar nada e deixar os seus resultados falarem por ti. É ser tão bom no que faz que aquele que te criticar será visto como mentiroso ou invejoso pelas pessoas, porque todo mundo saberá do seu potencial, da sua competência. E seja lá quem critica, só pode ser um frustrado. Mas como? Como deixar os resultados falarem por ti? Como se destacar a ponto de ser conhecido pelos outros como alguém que realmente sabe o que faz? Bom, para saber o que faz e se destacar, é preciso enxergar, focar e praticar o que ninguém vê. Um livro, por exemplo. A maioria lê e depois de uma semana já esquece de praticamente todos os detalhes desse livro. Mas se você faz anotações, discute consigo mesmo, reflete sobre a história, analisa os personagens ou lições que o livro apresenta, você se lembrará de forma eficiente, absorverá de fato o conhecimento ali. Outro exemplo, no ambiente de trabalho que todo mundo ali do trabalho não faz, que você poderia. Existe alguma coisa que falta ali, que você poderia fazer de bom grado e demonstrar valor? Tem algum método que poderia elaborar para fazer o seu trabalho melhor do que os outros? E nos estudos, você vai mesmo só seguir o padrão, o jeito que todo mundo estuda? Ou entender como o conhecimento entra mais fácil na tua mente, adaptando teu estilo e concentração nesse método de estudo próprio? São essas ideias, sabe? Fazer o que a maioria não faz, porque quando você se dispõe a fazer diferente, de um jeito único e eficiente, normalmente atinge uma maestria que te trará o diferencial e os resultados superiores. É uma questão realmente de adaptação, concentração e buscar esse individual. Se fizer isso, com o tempo os resultados serão diferenciados, assim como a sua atitude. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.